Ia me passando um filme aqui enquanto eu via as pessoas falando, que muitos talvez não conheçam, né? Mas eu e o Pedro somos de Chapecó, da educação. O Pedro foi prefeito, eu fui secretária de educação do Pedro, Jamile. Aprendi muito com ele, fui aluna dele na pós-graduação. Sofri pra caramba. Professor daqueles que exige que tá louco, deixa a gente cabeça virada. Mas vale, porque como diz Marx, né, é o conflito que move. E a gente, quando tem conflito de ideias, a gente faz pensar. É muito bom. Mas eu tô dizendo isso para dizer que passou um filme, porque quando Pedro foi prefeito e eu secretária, a gente fez esse mesmo movimento para levar o DESC para Chapecó, que não tinha. Então, vocês aqui são o interior do estado, nós lá também. E não tinha. A universidade não saía da ponte pública, ficava só até a ponte, né? Florianópolis. Nós fizemos um movimento, está lá o DESC até hoje, com indicadores muito positivos, com enfermagem, com mestrado, com doutorado, com zootecnia, né? Depois nós fizemos um movimento da Federal Fronteira Sul, né? Quando o presidente Lula começa a implantar universidades país afora, de novo, então, a gente toma a iniciativa de levar uma universidade e conseguimos levar para Chapecó, uma universidade federal. E eu fiz questão de vir aqui hoje porque eu presido a Comissão de Educação na Assembleia e a gente trata muito da educação básica, muito da superior, da tecnológica, mas muito da educação básica. E quando eu vi o movimento que está sendo feito em Campos Novos, né, na região de Tijucas e aqui no Planalto Norte, eu fiz questão de vir aqui para também dar todo o meu apoio como presidente da Comissão de Educação da Assembleia, todo o apoio, né, todo o carinho aqui ao trabalho que essa comissão está fazendo. E, olha, para vocês terem uma ideia, nós saímos 10 horas da manhã de Florianópolis, pegamos 3 acidentes, chegamos no final da tarde. Mas a gente veio para dar esse testemunho da importância do Instituto. E eu quero dizer com isso para vocês que, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que a gente só está aqui discutindo porque tem um presidente Lula. Certo? Só. Aqui não se trata de gostar ou não gostar, de votar ou não votar, porque isso é um direito de cada um. Mas a gente tem que reconhecer que até o primeiro mandato do presidente Lula eram 140 institutos. Hoje são quase 800. Né? E eles só expandiram os seus governos, porque a gente tem no nosso sangue a prioridade na educação. Então eu também acho que a gente precisa sempre colocar isso, né? Porque educação não é prioridade para todo mundo. Para alguns é discurso. Para o presidente Lula ela é prioridade. Então a expansão, a discussão de mais 100, de mais 3 aqui, é porque a gente tem um projeto de governo que entende que as pessoas se emancipam e melhoram de vida não é pelo berço que nascem ou pelo sobrenome, é pelas oportunidades que a gente tem na vida. E as oportunidades que a gente tem na vida dependem da educação que a gente tem muito, muito. E aí nós temos um problema grande em Santa Catarina. Nós perdemos de matrículas na educação básica, no ensino médio, mais de 30%. Entre evasão, abandono e reprovação. De cada 10 alunos no último ano do ensino médio, ou no segundo ano, Pedro, nós perdemos 3 ou 4. E aí tem um outro ingrediente que eu quero chamar a atenção aqui, para que a gente se preocupe, a gente estava comentando aqui rapidamente. Nós temos que melhorar muito a educação básica. Os nossos jovens não conseguem mais ler um texto do início ao fim. Não conseguem mais ler um livro inteiro. Com esse negócio de celular, o nosso cérebro está adaptado para mensagens curtas. A gente não consegue mais desenvolver o pensamento crítico. Vocês podem dizer, mas isso tem a ver o que com o curso? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com engenharia. Tem tudo a ver com automação. Tem tudo a ver com ter professor de física, química e matemática. Sabe qual é o problema que nós estamos enfrentando hoje? Ninguém mais quer ficar 4 anos, 5 anos estudando.
fazendo engenharia, fazendo medicina, né? Ou medicina ainda bem elitizado, né? Mas fazendo cursos que exigem mais. Eu tenho uma filha, estava dizendo para o Pedro que eu tenho o maior orgulho em falar do Instituto, porque a minha filha Júlia, que o Pedro conhece muito bem, é fanzaço dela aqui, dele. A Júlia estudou em escola pública e fez o ensino médio no Instituto Federal de Chapecó. E ela não era muito chegada em informática. Ela dizia, eu não sei se vou fazer química, biologia. Ela estava naquela, né? Qual o curso e tal. E aí ela foi fazer um médio integrado em informática, né? A menina se apaixonou, virou liderança, né? Lá no trabalho com livro didático, parabéns, pesquisa, faz os alunos produzir, pensar, integrar conhecimento, né? Não é só trazer instituto, é o que a gente faz com os alunos que estão lá, fazer eles pensar, produzir ciência, se colocar no mundo, ser cidadão, ser sujeito, é isso que a gente quer. E a Júlia terminou o técnico integrado e foi fazer o quê? Sistema de informação na Federal. E tá lá. E aí ela às vezes abre tela do computador, Pedro, só tem letrinha. Eu digo, filha, o que tu entende disso? Ela disse, mãe, na minha turma nós somos 42 alunos, só 6 meninas, eu tô lá, firme, mas eu tô preocupada porque entra 40 e se forma 5 ou 6. Quantos conseguem ficar até o final e aguentar o tranco? Porque estudo sério não é passeio, é dedicação. Então eu quero enaltecer aqui, reitora, assim, a importância do que vocês estão trazendo, Pedro, que é ensino de excelência, de excelência. Vocês estão pegando aqui educação entre as melhores no mundo, está a rede federal brasileira, as melhores do mundo, não é qualquer coisa. E eu termino, eu não vou entrar no debate de curso, porque é vocês que têm que definir, mas eu só quero dizer uma coisa aqui. A gente tem que trabalhar com o mundo do trabalho aqui. Os empresários colocaram muito bem qual é a demanda e tem toda a legitimidade para colocar. A gente tem que ouvir isso, né? Porque tem carência, mas a gente também tem que pensar o que a gente faz para além do mundo de hoje, que é a ousadia, que é o novo, que é cursos, áreas de ponta, que talvez a gente não tenha. E aí eu termino dizendo, façam bem esse mapa, Jamile, do que tem de oferta de cursos já. Porque a universidade gratuita está indo numa linha que daqui a pouco vai ficar só medicina e direito. E o que é a universidade? Né? E os institutos, se ofertarem nas mesmas áreas, a gente vai ter ausência de outras áreas e nós vamos ter sobrepontos de áreas. Então, esse desenho é importante fazer, né? E do que a gente está vivenciando, eu comentava aqui com o Pedro, é muito importante que as prefeituras que dizem que vão apoiar com transporte, assinem documento. Tá? Fizeram? Porque o que a gente está vendo lá em São Carlos, no Oeste, é o prefeito se matando para botar transporte e as outras prefeituras não querem colocar, ou algumas colocam, outras não. Então, é pensar o instituto, mas tem que pensar essa logística toda. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Pedro, e conte comigo em tudo, né? Tudo que precisar. E quando a gente pensa áreas aqui, talvez a gente está muito focado na pensar o técnico e a graduação. Mas vocês vão ver que instituto é muito mais do que isso. Os cursos subsequentes, né? Depois tem, quando a presidenta Dilma lançou Mulheres 1000, né, que era para qualificar cursos mais rápidos, as mulheres, enfim, que não tinham uma qualificação básica. Então dá para pensar uma variedade, uma dimensão enorme. Mas olha, parabéns ao Planalto Norte, que tomou essa decisão que aqui vai ter Instituto Federal Catarinense. Vocês estão de parabéns, muito obrigada.